Olá, meus irmãos, passando hoje, dia 7 de abril, segundo domingo da Páscoa, para meditarmos o Santo Evangelho nesse domingo de Divina Misericórdia. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 20, versículo 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes ficarão retidos." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Creste, porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meus irmãos, Evangelho de hoje, nesse domingo da Divina Misericórdia, é maravilhoso. Tomé faz uma profissão de fé a mais bela das Escrituras: "Meu Senhor e meu Deus." Meu Edonai, meu Senhor e meu Deus. Então, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo de Páscoa, Maria Madalena viu o túmulo vazio e foi avisar os apóstolos. O apóstolo São Pedro, discípulo amado São João, de que a traição, de ser São João, na tradição, o discípulo amado, correm ao sepulcro e constatam que o corpo não estava lá. Naquele momento, o discípulo crê. Ele viu e acreditou. O que foi que o discípulo viu? Viu o túmulo vazio, ou não viu nada. O verdadeiro discípulo acredita mesmo sem ver, porque a nossa fé é uma fé sobrenatural. É um dom teologal. Nesse mesmo dia, o dia da ressurreição, ao cair da tarde, Jesus ressuscitado entra no lugar onde os discípulos estavam reunidos, de portas fechadas. Jesus acabava de morrer crucificado e de ser sepultado, então era natural que ele estivesse com muito medo dos judeus. Jesus então se pôs no meio deles. Não está escrito que Jesus apareceu ou se manifestou. Está escrito que ele veio e pôs-se no meio deles. Algo extraordinário está acontecendo. Os discípulos se alegram, vendo o Senhor. Aqui está escrito o verbo ver. Estavam vendo Jesus como sempre o viram. Claro, ressurreto agora em corpo glorioso. O tempo e o espaço já não são mais obstáculos à natureza humana de Jesus. Mas esta unida à natureza divina em corpo ressurreto e glorioso é
tem uma capacidade extraordinária. Bom, como foi então que Jesus entrou? Jesus ressuscitado tem esse novo corpo, com essas propriedades diferentes do corpo que nós temos. Ele é glorioso. Corpo ressuscitado parece não ocupar lugar. O nosso corpo ocupa um lugar no espaço. O corpo glorioso não. Duas pessoas não podem ocupar, segundo a física, a ciência, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por isso, o nosso corpo não atravessa uma porta ou parede. Eles estavam no cenáculo, com as portas fechadas, e Jesus se põe no meio deles. Deseja-lhe a paz. Mostra-lhes as chagas das mãos e o do peito aberto pela lança. Envia-os em missão, sopra sobre eles e lhes dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus em nós, é o dilatar da divina misericórdia em nós, para levar ao mundo o perdão. Ora, Tomé não estavam com eles e não acredita quando dizem terem visto o Senhor. Ora, 8 dias depois, na sua misericórdia, Jesus ressuscitado permite que Tomé toque em sua chaga. Foi então que Tomé nos ensinou a dizer: meu Senhor e meu Deus. Essa belíssima profissão de fé. E mais, falando a nosso respeito, Jesus diz que Tomé acreditou porque viu, e que serão felizes nós, agora, os que acreditaram sem terem visto. Isso é para aumentar a nossa fé e o nosso amor no ressuscitado. Nós não vimos Jesus ressuscitado, nem tocamos em suas chagas e cremos. Somos então bem-aventurados aos olhos de Jesus. O evangelista diz que nem tudo o que Jesus falou, nem todos os sinais que ele fez diante dos discípulos foram escritos nos livros sagrados ou do Novo Testamento. Muita coisa foi transmitida oralmente e conservada na memória e no coração dos cristãos. Por isso, nós, católicos, cremos nas sagradas escrituras, na sagrada tradição e também no sagrado magistério. Então, a sagrada tradição traz esse tesouro da nossa fé. A revelação de Deus está na Bíblia e, além da Bíblia, na tradição oral. O Espírito Santo continua a nos ensinar tudo o que diz respeito à nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que temos que abraçar a fé integral, a fé católica, ou seja, a fé total. É verdade? A fé como um todo, e não apenas uma parte, senão seríamos hereges. Hereges é uma parte, uma escolha, eu escolho no que eu quero crer. Não, temos que crer total, né? Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição. Bom, que o Senhor, na sua divina misericórdia, possa realmente iluminar a nossa vida, perdoar os nossos pecados, a gente frequentar esse sacramento da penitência e afirmar com todo o amor do coração nesse segundo domingo da Páscoa, conforme o salmista do Salmo 117. Eterno é o seu amor. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.